Sejam bem-vindos ao B-Hub Academy, onde nós compartilhamos tudo aquilo que vale a pena salvar pelo futuro da contabilidade. E hoje eu tô aqui para falar sobre cultura empresarial. A coisa mais comum que acontece são empresários contábeis me procurar para falar assim: Rony, tá muito difícil contratar, tá muito difícil reter a mão de obra, reter os grandes talentos da minha empresa. Mas será que realmente está difícil contratar e reter essas pessoas? Ou será que nós fazemos tudo ao contrário do que nós realmente queremos? E quando a gente quer algo, a gente precisa estabelecer um objetivo muito claro. Se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E se a gente não sabe para onde a nossa empresa vai, as pessoas também tendem a não nos seguir. E é por isso que é importante a gente trabalhar uma cultura. Aliás, nós vamos fazer algumas aulas sobre cultura empresarial e nessas aulas eu quero te ensinar um método infalível de retenção de talentos. É o método de implantação de cultura ICE. Hoje a gente vai falar o primeiro elemento dessa implantação, que é a identidade empresarial. Identidade empresarial é aquilo como você se relaciona com o seu público fora e com os colaboradores dentro. A contabilidade, por muito tempo, passou a entender que o negócio dela era fazer fechamento de folha, fazer fechamento fiscal e fazer a entrega do balanço patrimonial. Na verdade, a contabilidade é uma grande empresa. Uma empresa que precisa ter pessoas, precisa ter uma gestão dessas pessoas. Uma empresa que precisa ter vendas e precisa ter um time de vendas. Uma empresa que precisa ter marketing e precisa investir nesse marketing. Mas para que eu tenha todos esses times funcionando, para que a minha entrega fiscal, a minha entrega contábil, a minha entrega do DP funcione corretamente, eu preciso mostrar e definir para o meu time onde eu quero chegar. Porque se eu mostrar para o meu time que eu vou chegar no futuro, que eu vou chegar no futuro da contabilidade e que eu vou levá-los para o sucesso, fica mais fácil as pessoas me acompanharem. Você já imaginou? Se você quisesse chegar no Morumbi e você pegasse o ônibus da Penha, a frustração seria muito grande. Mas quando eu sei exatamente para onde esse ônibus está me levando, eu não me frustro. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de trazer colaboradores, de reter esses colaboradores dentro da sua organização, exatamente porque o colaborador não sabe para onde você está indo. E para você definir isso com o colaborador, você precisa, dentro da sua identidade, definir primeiro missão. O que é a missão? A missão da sua empresa não é um conjunto de palavras bonitas. A missão da sua empresa deve ser baseada em uma tarefa clara para o seu time e numa promessa substancialmente atrativa para o seu cliente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a tarefa que o meu time vai fazer e a promessa que eu estou entregando para o meu cliente. E eu vou deixar isso bem simples para você, trazendo um exemplo claro, como a Disney. A Disney, quando ela fala em missão, a primeira coisa que ela pensa é: eu preciso entregar felicidade para as pessoas. Então a Disney promete felicidade. O que você está prometendo para o seu colaborador? O que você está prometendo para o seu cliente? Você promete como contador mais tempo, mais riqueza, mais segurança? O que você promete para o seu cliente? Segunda coisa, a Disney estabelece uma tarefa. Então, quando o colaborador entra dentro da Disney, ele sabe: eu preciso gerar felicidade. E se eu preciso gerar felicidade, eu preciso atender as pessoas com um sorriso no rosto e falar Have a Magic Day. Então, existe um processo para que todas as pessoas entrem nos seus parques e dentro do parque elas sejam recebidas com felicidade. Não adianta você prometer algo para o seu cliente que você não seja capaz de entregar para o seu time. Se o seu time não é feliz trabalhando com você, o seu cliente também não vai ser. Se o seu colaborador não tem atenção da liderança, ele também não vai dar atenção para o seu cliente. Se o seu colaborador não tem uma boa remuneração, provavelmente ele não vai querer trabalhar com você. Porque lembra que eu falei para você que cultura é aquilo que a gente implanta para que o colaborador saiba onde ele vai chegar? Se o seu colaborador não sabe que ele pode ganhar muito dinheiro com a contabilidade, ele também não vai ficar, porque ninguém é bobo. E se eu falasse para você que você vai abrir um escritório contábil e que você vai ter um faturamento de no máximo R$10 mil por mês, você ficaria nesse escritório? Você abriria esse escritório? E é exatamente isso que o seu colaborador pensa. Quando você não coloca uma missão na vida dele, você não mostra para ele: olha, a gente vai ter uma grande missão aqui que é de transformar empresas, de gerar mais tempo, de gerar mais riqueza para os empresários. E quando a gente chegar lá, o segundo item, eu preciso ter uma visão clara de onde eu vou levar o meu time.
E eu preciso mostrar para o meu time. Quando a gente chegar lá na frente, nós chegaremos com 3 mil, 4 mil, 10 mil clientes recorrentes. E nesse momento, você vai ser um gerente. E como gerente, você vai ter um salário de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil reais, porque agora nós atingimos o resultado que nós gostaríamos. E quando você não tem essa visão clara e o seu time não sabe onde ele pode chegar, ele vai olhar e falar, por que eu vou trabalhar numa contabilidade para ganhar um salário de R$ 2.500 até morrer? Porque vamos ser bem claros, dentro da contabilidade as pessoas trabalham muito. As pessoas às vezes fazem horas extras, às vezes fazem mais do que 2 horas extras diárias, às vezes fazem muito mais do que 44 horas semanais. E nesse momento o seu colaborador precisa saber que vale a pena fazer essa hora extra, que vale a pena trabalhar mais, que ele começou com você recebendo R$ 1.800, que é a base, mas ele vai chegar lá na frente com um salário de 20, de 10, de 15, de 30, ele precisa ter perspectiva de futuro. Se você não dá uma perspectiva de futuro, se você não trabalha um plano de esperança, um sonho com o seu colaborador, não vale a pena trabalhar com você. Qual é o sonho que você está despertando no seu colaborador para que a sua cultura faça sentido para o seu colaborador? E em terceiro lugar, eu preciso definir com ele os valores. Quais são os valores que vão me fazer chegar onde eu quero chegar? Se eu tenho uma missão que é de gerar mais tempo, de gerar mais riqueza, que é de gerar felicidade para o meu cliente, de gerar segurança para o meu cliente, se eu tenho essa missão, e se eu tenho uma visão de me tornar a maior contabilidade do país, a maior contabilidade de São Paulo, a maior contabilidade do Goiás, do Distrito Federal, se eu tenho essa visão, eu preciso saber como que eu vou fazer lá. Porque uma visão sem ter um planejamento, ela é só um sonho. E eu preciso ter um planejamento. E os meus valores, eles não podem ser valores que não vão me fazer chegar lá. E às vezes as empresas colocam assim, meu grande valor é a ética. O valor da minha empresa é ser ético. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe exatamente o que é ser ético? Será que o seu time sabe exatamente o que é que você está falando em ser ético? Porque ser ético é um valor grande demais. E às vezes o seu colaborador não está dentro da sua cultura porque as coisas não são simples e práticas para se fazer. Então eu preciso mostrar para o meu colaborador aquilo que vai conectar com a minha missão e com a minha visão. Então, se eu quero me tornar a maior empresa de contabilidade do país e se o meu propósito é gerar mais tempo e mais riqueza, um dos meus valores precisa ser a velocidade e não a ética. A ética é a sua obrigação, porque se você não for ético, você vai perder o seu CRC. Então você não tem nem como ter um escritório sem CRC. Então você não pode olhar e falar que ética é o seu valor. Ela até pode ser um grande valor dentro da sua empresa, mas ela, mais do que isso, é a sua obrigação. O seu valor, então, vai ser gerar mais velocidade dentro do seu time. Velocidade precisa ser um dos valores, porque você vai gerar mais tempo para o seu cliente. E como é que você mede se o seu cliente está ganhando mais tempo? Qual é o SLA do seu colaborador que vai te mostrar que realmente o seu cliente está ganhando mais tempo? Você vai precisar ter um valor de atendimento dentro da sua empresa. Você vai precisar ter um valor de energia dentro da sua empresa. Então você precisa ter valores que façam com que você realmente chegue no seu objetivo. E você precisa estabelecer isso. E após estabelecer isso, você precisa conectar indicadores a esses valores. Porque um valor que não tem valor, não é valor. Um valor que o seu cliente não percebe, se não tem percepção de valor, não é um valor para a sua empresa. Então é muito legal quando as pessoas me procuram e falam assim, Rony, parabéns por tal pessoa do seu time. Essa pessoa, toda vez que eu mando uma mensagem, ela responde na mesma hora. Eu preciso olhar dentro dos meus indicadores e falar assim, essa pessoa, check no meu valor de velocidade. Ela é rápida. Essa pessoa, check no meu valor de atendimento. Então ela teve ali mais 10 pontos de atendimento. E eu preciso ir metrificando isso, porque é muito comum a liderança avaliar as pessoas por achismo. Eu acho que ela está dentro da minha cultura, porque ela todo dia chega no horário, ela todo dia faz isso, mas ela está realmente atendendo aquilo que importa para que a sua contabilidade chegue onde ela quer chegar? Esse colaborador, ele realmente faz aquilo que você estabeleceu como valores? E dentro dos valores isso está sendo medido? Porque às vezes a pessoa é tão tímida e ela está seguindo todos os seus valores e você não consegue mensurar que ela é uma das suas melhores colaboradoras ou que ele é um dos seus melhores colaboradores. Então, indicador serve exatamente para que eu consiga avaliar todos de forma justa, de forma igualitária e que, principalmente, eu entenda qual é o colaborador que está me fazendo chegar onde eu quero chegar. Porque a sua empresa só vai chegar onde você quer chegar se as pessoas te levarem exatamente onde você quer chegar.
E na próxima aula, nós vamos falar sobre comportamento. Como que eu alinho os comportamentos do meu time à minha cultura? O que que eu preciso fazer para criar esses indicadores que vão demonstrar que os comportamentos estão alinhados aos meus valores? Então, vem comigo, acompanhe a próxima aula e eu gostaria que você salvasse esse conteúdo. Mais do que isso, eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo, porque todo conteúdo que você acha bom deve ser compartilhado e todo conteúdo que você precisar rever para aplicar dentro da sua empresa precisa ser salvo, então salve, porque aqui nós compartilhamos e salvamos aquilo que importa para o futuro da contabilidade.